Aleluia, Ele vive, Ele reina para todos sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o seu nome para todos sempre. Bom, meus irmãos, que estamos juntos aqui, saudade, estar aqui tendo a alegria, né, e a graça de poder ministrar a palavra de Deus para vocês, para mim mesmo também. Abra a tua Bíblia, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Hoje nós vamos finalizar a nossa série de mensagens, intitulada Cristo, a base da igreja. Uma série importante, foi uma espécie de abertura de caminho, uma introdução, não com peso de introdução, como se fosse menos importante do que nós vamos falar adiante, não é esse não, mas digamos que preparou o terreno, semeou a nossa mente, o nosso coração, para uma nova série que vamos iniciar já no mês de junho, comemorando o 9º aniversário da base, e vamos falar sobre o dever da igreja de discipular, mas um entendimento mais aprofundado sobre o que é isso, esse chamado tão importante para a igreja, e muitas vezes mal entendido, mal ministrado, mal ensinado, e infelizmente mal exercido. Hoje a gente encerra a nossa série de mensagens com a mensagem sobre a continuidade da igreja. Já passamos lá em Mateus capítulo 16, falamos sobre a igreja que Deus edifica, depois o propósito da igreja em Efésios capítulo 4, domingo passado a unidade do corpo, 1 Coríntios capítulo 12, e hoje aqui no livro de Atos capítulo 1, nosso texto central, versículo 6 ao versículo 8, vamos falar sobre a continuidade da igreja, mas quero te convidar a lermos a palavra do Senhor um pouquinho antes, tá? A partir do versículo 3, depois vamos nos concentrar nos versículos 6, 7, 8, mas é importante que a gente leia aqui a partir do versículo 3, porque nos ajuda a nos transportar mentalmente para aquele momento, para visualizar a cena melhor. Então é interessante que a gente leia a partir do versículo 3, acompanha na tua Bíblia, ou aqui no telão, se você preferir acompanhar na Nova Versão Internacional, caso você não tenha. Se você tiver NVI, leia na sua Bíblia, tá bom? Versículo 3 ao versículo 8, que nós vamos ler. Por gentileza, atenção, reverência, a palavra do Senhor. Assim diz o texto bíblico. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, quando comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, esta é a tua palavra, que nos permite com graça, misericórdia, termos acesso e ouvi-la. Muito obrigado, Senhor, tu que és Deus Todo-Poderoso, te rendemos graça nesse lugar, a ti toda a honra e toda a glória. Por graça estamos aqui para ouvir, Senhor, para aprender da tua palavra. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, clareza, Senhor, entendimento, me coloco dependente, Senhor, do teu Espírito, completamente dependente. Sem ti, nada eu poderei fazer, que se o teu Espírito não conduzir. Em nome de Jesus, o Espírito onipresente, onisciente, haja no coração e na mente da tua igreja, para que possamos, Senhor, receber aquilo que tu preparaste para nós nesta manhã. Se nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, percorrer a história contada aqui no livro de Atos pelo médico Lucas, que era um gentil, mas também um dedicado historiador da sua época, é um dever de todo crente que almeja entender de onde vem o poder que faz da Igreja de Cristo vitoriosa e perene, apesar dos muitos e crescentes ataques que ela sofre desde todo o tempo, ao longo dos séculos. Em Atos aqui nós vamos ver a maneira, na verdade, intrépida, obstinada dos apóstolos e também de outros seguidores de Jesus em propagar o Evangelho ao preço, muitas vezes, da própria vida, porque eles, se precisassem, morreriam para cumprir o propósito de pregar o Evangelho. E aí, diante desse fato extraordinário, quando a gente vai lendo o livro de Atos, perguntas nos chegam quando nos deparamos aí com a história desses primeiros cristãos. Primeira pergunta: o que teria acontecido com aqueles homens para que eles se tornassem intrépidos anunciadores, corajosos do Evangelho? A gente está falando de homens que não tinham intimidade com as palavras, foram homens que silenciaram quando Jesus foi para a cruz, foram homens que não estavam aos pés da cruz, exceto João, naquele momento com Cristo. O que teria acontecido para transformar aqueles covardes em figuras públicas, pregadores corajosos, intrépidos do Evangelho, apologetas destemidos da fé no Evangelho? O que teria acontecido? Segunda pergunta: como um grupo de pessoas simples, comuns, conseguiu impactar o todo-poderoso Império Romano, conseguiu impactar a própria nação judaica com uma nova cultura ou uma contracultura, podemos dizer, tão poderosa, capaz de abalar os alicerces do mundo ocidental naquela época? Como pessoas comuns e simples puderam fazer isso? Terceira: como um movimento iniciado entre judeus, tendo como base a escritura da fé judaica e ensinamentos de um certo judeu nazareno, se tornou uma religião mundial abraçada maciçamente por gentios. Inclusive o autor deste livro aqui, o livro de Atos, o médico Lucas, era gentil, inclusive o destinatário desse livro, um romano chamado Teófilo. Como isso foi possível? Meus irmãos, a resposta a essas e outras perguntas, na verdade, nós encontramos no texto que nós vamos ver hoje, esta manhã. Eu já adianto que não há como evitar o destaque que nós deveríamos dar ao versículo 8, em especial aqui do nosso texto. Eu quero convidar a igreja a ler comigo em voz alta esse versículo. Está aí, versículo 8. Vamos ler aqui na tela, porque a gente lê da mesma versão, tá? Para não ficar aquela confusão de versões, né? Então vamos lá. Versículo 8, em voz alta: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Pois é, esse versículo bem aí, que nós acabamos de ler, é considerado pelos estudiosos o versículo-chave, ou a frase transicional, não apenas desse primeiro capítulo aqui do livro de Atos, mas de todo o livro. É o versículo-chave, é o versículo áureo deste livro. É o texto, inclusive, que justifica muitos dizerem que o título mais apropriado para o livro não seria Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. Talvez já tenha ouvido falar isso. Esse versículo justifica isso. Muito bem, em nossa jornada aqui hoje, nós vamos abordar 4 questões cruciais para a continuidade da igreja antes do cumprimento da promessa de volta de Jesus. 4 questões. A continuidade da igreja, meus irmãos, em primeiro lugar, é uma questão de foco. Versículos 6 e 7, nós vamos ver isso. É uma questão de dependência. Versículo 8, parte A. É uma questão de identidade. Versículo 8, parte B.
a continuidade da igreja é uma questão de dever. Versículos 8, parte B e C, a gente vai já mergulhar nesse texto. Nós vamos percorrer as palavras aqui iniciais, do livro de Atos. Eu recomendo todos que leiam. Quem nunca leu o livro de Atos, o pessoal que está na leitura bíblica vai demorar um pouquinho para chegar lá. Aqui na base, quando tínhamos a quarta base, quem sabe um dia vamos retomar. Estudamos todo o livro de Atos, foi o primeiro livro que nós estudamos, todo o livro de Atos, porque é a história da igreja, é lindo. Nós vamos percorrer as palavras iniciais desse livro e aí ver onde a igreja de hoje, ou seja, nós, nos encaixamos e como devemos nos posicionar. Mas antes de mergulharmos aqui no texto, vale algumas considerações sobre o livro de Atos, importantes, vão nos ajudar a contextualizar melhor a situação narrada aqui pelo médico Lucas, naquele momento da história da igreja. Primeiro, Atos, meus irmãos, começa do ponto onde termina o evangelho de Lucas. Qual era o ponto? Jesus ressuscitado, aparecendo para os discípulos, e esse período durou aí 40 dias, não foram 40 dias ele presente, não, eram aparições intercaladas durante 40 dias. Jesus ordenando, depois você dá uma visitada lá no último capítulo do livro de Lucas, Evangelho, ordenando-lhes que eles esperassem em Jerusalém até que eles recebessem poder celestial para só então agirem como suas testemunhas naquela cidade, Jerusalém, também Samaria, Judéia, Samaria, nessa ordem, Judéia, Samaria e confins da terra. Então, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos são, portanto, 2 volumes aí de um mesmo escrito, endereçado a um certo romano de nome Teófilo, que não se sabe muito sobre ele, senão que ele deve ter sido uma figura de prestígio social naquela sociedade, tendo em vista a maneira como Lucas se reporta a ele, como excelentíssimo, Teófilo, Lucas capítulo 1, versículo 3. Na verdade, deixa marcado aí Atos, vamos dar uma lida em Lucas, deixa marcado Atos e vamos dar uma olhada em Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 4, porque é legal que a gente lê esse texto, para que a gente possa constatar o cuidado do autor com a veracidade dos fatos. Então, Lucas capítulo 1, versículo 1 a 4, eu não separei o texto, então procure na sua Bíblia, depois a gente volta lá para Atos. Diz assim, Lucas capítulo 1, versículo 1 a 4. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo, nota bem, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. É o que se sabe de Teófilo aqui. Versículo 4, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então percebe-se aqui o zelo de Lucas com a apuração minuciosa dos fatos. Qual o objetivo? A fim de que Teófilo tivesse a certeza de que tudo aquilo ali que ele estava lendo era verdade, foram descritas da maneira que aconteceu, baseado em testemunhas oculares, e estava sendo transmitido com muita apuração, com muito cuidado, não apenas para que ele tivesse a certeza de que eram verdade, mas para que ele fosse ensinado corretamente. Essa era uma preocupação importante, para que ele fosse ensinado. Versículo 4 diz, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Ensinadas. Meus irmãos, parêntese, uma preocupação deve permear as pregações aqui da base. Isso vale para todos, pregadores e para aqueles que, futuros pregadores aqui da igreja. Qual é a preocupação? A de não apenas expormos o Evangelho de maneira clara, mas essa exposição precisa trazer ensino, precisa trazer doutrina, precisa trazer alicerce para a fé, mas também consolo, mas também salvação para quem recebe a mensagem. Isso é fundamental. Ao pregar a sua palavra, meus irmãos, o nosso exemplo é Cristo. Jesus exortava, Jesus consolava, edificava e ensinava.
nós precisamos ser imitadores do nosso Senhor. Assim seja. Nos versículos 3 a 5, que nós lemos aqui para contextualizar, a gente tem retratos em miniatura, a gente pode dizer, da então primitiva comunidade de cristãos que estava nascendo ali em Jerusalém. Olha, rapidamente a leitura do texto para a gente relembrar. Vou voltar aqui, ó. Pronto. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então Jesus lembra os discípulos da promessa que ele já tinha feito para eles, né? O batismo de João seria superado pelo batismo com o Espírito Santo, e aí uma referência muito direta ao derramamento do Espírito sobre a igreja, enchendo-a de poder, enchendo-a de entendimento e também capacitando a igreja para a grande obra que estava por vir. Muito bem. Aqui nós vamos iniciar, então, a nossa jornada pelas 4 questões relacionadas à continuidade da igreja, que o nosso texto principal, né, versículos 6 a 8, nos apresenta. Primeiramente, meus irmãos, continuidade da igreja é uma questão de foco. Olha o que dizem aí os versículos 6 e 7. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Pela sua própria autoridade. Então Jesus responde aqui a pergunta dos discípulos, lembrando-lhes que não lhes compete conhecer o tempo ou a época do seu retorno. Lá, Mateus capítulo 24, o capítulo escatológico do Evangelho de Mateus, versículo 33, registra as palavras do Mestre, quando ele diz assim: quanto ao dia ou a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Mateus capítulo 24, versículo 36. Então, apesar de tudo que os discípulos tinham visto e ouvido de Cristo até ali, o que parecia aqui é que a visão daqueles homens ainda estava embaçada, né? Algo impedia que eles vissem claramente o reino sobre o qual Jesus havia falado para eles durante 3 anos, em que esteve com eles presencialmente, incluindo aí os 40 dias também que ele apareceu para eles, já ressurreto. Parecia que eles não tinham compreendido bem. Alguma coisa ainda estava embaçada nessa visão. Eles ainda focavam em um reino terreno de Israel, enquanto Cristo estava pregando sobre o reino de Deus, um reinado cuja concepção ela se dá nos eventos relacionados à vida, à morte e à ressurreição de Jesus. O problema da visão daqueles primeiros cristãos, meus irmãos, era uma questão de foco. Eles ainda estavam com os óculos nas coisas desse mundo, desejando as bênçãos deste mundo, a expectativa de ver a vitória de Israel contra os seus opressores, a restauração do reino de Davi sobre Jerusalém, ainda estava viva no coração deles, na expectativa deles. Meus irmãos, não é à toa que nós somos descendentes daquele povo por fé, não é à toa. Questões de foco ainda atrasam a vida da igreja, muito. Questão de foco nos impedem de avançar, de nos fazer perder tempo com assuntos menos importantes. Falta de foco. Nós gostamos de estar presos às coisas desse mundo, né? Eita, natureza pecaminosa. A gente gosta. Desejamos estar ligado às coisas desse reino terreno e medíocre, do que está ligado nas coisas eternas do reino de Deus. E aí, com doçura, né, de sempre, Jesus, mesmo quando ele era severo, ele estava sendo doce, né?
com a doçura de Jesus, só Ele tem. Mais uma vez, Ele exorta os primeiros cristãos a focarem no que importava para eles fazer, até o dia da sua volta, data que eles não deveriam saber, que eles não sabiam e não cabia a eles saber. Eles deveriam concentrar-se em serem testemunhas do Evangelho, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e pelo mundo afora, porque assim é que o reino de Deus é construído nessa terra. Mas faltava algo aos discípulos, sem o qual eles não poderiam ver claramente, tampouco eles poderiam compreender com exatidão o reino sobre o qual Jesus ensinava o tempo inteiro, o tempo todo. Eles precisavam de óculos espirituais para poder enxergar além do que os seus olhos naturais poderiam alcançar. Eles dependiam de um mover sobrenatural sobre eles. Sim, meus irmãos, a continuidade da igreja era uma questão de dependência. Olha o que diz aí a parte A do versículo 8. Diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. A relação da vitória de Jesus na cruz com a mensagem do reino, relação da vitória na cruz, que parecia antes era morte na cruz, agora o entendimento é a vitória na cruz, com a mensagem do reino, agora seria patenteada aos discípulos, seria entregue de uma forma mais clara para os discípulos, e só há um meio para essa verdade ser consolidada no coração do homem. Uma promessa estava prestes a ser cumprida. Abra a tua Bíblia em João capítulo 14, deixa Atos marcado, tá? Vamos lá, João, rapidão. João capítulo 14, versículo 16. Uma promessa, meus irmãos, estava prestes a ser cumprida. João 14, 16, 17, versículo 26, diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, percebe a letra maiúscula aí? Para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, e estará em vocês. Versículo 26, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Meus irmãos, a igreja era e sempre será dependente do Espírito Santo para ser igreja, sempre. Sem ele não há entendimento correto das Escrituras. Sem o Espírito Santo não há poder para vencermos a multidão de pecados que nos acompanha nesta terra. Não há como. Sem o Espírito Santo não há como amarmos ao próximo como a nós mesmos. Não há, sem o Espírito Santo, nenhuma possibilidade de enxergarmos um palmo além do nosso próprio umbigo. É o Espírito Santo que nos protege de nós mesmos. É o Espírito Santo que nos protege da nossa falta de fé, sobretudo. Muitas igrejas, ou pseudo-igrejas, pregam a ideia equivocada de que o Espírito Santo nos concede poderes sobrenaturais para afagar as nossas vaidades, para receber holofotes mediante os dons que nós podemos ostentar para as pessoas. Infelizmente, muitos buscam isso. Meus irmãos, nós não recebemos o Espírito Santo para satisfazer propósitos egoístas. A Bíblia diz que nós recebemos dons espirituais para sermos úteis ao reino e não para afagar o nosso ego, a nossa espiritualidade
a ser exposta para as pessoas. Uau, como aquele pastor é ungido, porque falou umas línguas que eu não entendi coisa nenhuma, ainda disse amém. O culto foi uma bênção. Teve uma frase ou duas em português, o resto uma língua que ninguém entendeu nada, e o culto foi uma bênção. Os dons do Espírito é para o que for útil. Não é para afagar em nós uma fé emotiva, uma fé sem sentido, uma fé sem razão, uma fé sem coração. Se não há humildade, olha só, se não há humildade em nós, dificilmente um dom possa estar alinhado com os propósitos do Espírito. Nós precisamos nos curvar perante o Senhor, meus irmãos. Reconhecer a nossa total dependência dEle e cumprir o chamado que nos cabe como servos do Senhor. Outro princípio que o texto nos mostra claramente é o de que a continuidade da igreja é uma questão de identidade, meus queridos. Olha o que diz aí a parte B aí do versículo 8. E serão minhas testemunhas. É uma frase que diz tanto. As palavras de Cristo aqui, e serão minhas testemunhas, elas são poderosas. E elas são atreladas àqueles primeiros cristãos e também a nós, mas fazendo uma ligação, a gente remonta agora ao Antigo Testamento, especificamente as palavras do profeta Isaías, e é preciso revisitar esse texto. Eu vou ler para a gente ganhar tempo, tá? Escuta, anota aí, tá? Isaías 43. É preciso revisitar esse texto para que a exposição fique muito clara dessa frase aí. Isaías 43, versículo 5 ao versículo 10. Escuta com atenção, que diz o profeta: não tenha medo, pois eu estou com vocês. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao Norte, entregue-os, e ao Sul, não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra, as minhas filhas. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz, traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam. Qual deles predisse isso e anunciou as coisas passadas? Que eles façam entrar suas testemunhas para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam, é verdade. Versículo 10, atenção. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor. E o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Vocês são minhas testemunhas. A palavra aqui do grande profeta do Velho Testamento, meus irmãos, se cumpririam agora nos discípulos de Jesus. Eles eram os remanescentes do antigo Israel e agora a base do novo povo que começaria a crescer em Jerusalém, depois Judeia, depois Samaria, depois o mundo inteiro e depois São Luís do Maranhão e esse bairro e os confins da terra. Aleluia. Desde o Antigo Testamento, meus irmãos, o chamado irresistível da graça ao povo de Deus já estava selado. A salvação viria por meio da pregação do Evangelho. Aleluia, vocês serão minhas testemunhas. Sim, meus irmãos, continuidade da igreja é uma questão de identidade nossa.
Ao passo que somente aqueles que foram tocados pelo Espírito Santo de Deus conseguem entender, conseguem receber aquilo que o mundo não pode receber. Aleluia. Se um dia essa graça maravilhosa, meus irmãos, nos alcançou, te alcançou, é porque o selo do Espírito foi posto em você, foi posto em nós, por vontade exclusiva e soberana de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor por isso. Aleluia. Sim, meus irmãos. Por fim, a gente tem que entender, antes de chegar, que como todo filho, só para preparar o terreno, dá para vocês agora, a parte mais dura aqui da história. Como todo filho, os filhos de Deus, eles precisam ser ensinados, eles precisam ser disciplinados, eles precisam ser quebrantados, e muitas vezes mediante dores, mediante aflições, mas filhos, esta identidade de dores, ela foi consumada onde? Na cruz, e testificada por quem? Pelo Espírito Santo, que está onde? Em nós, aleluia. Por fim, meus irmãos, a continuidade da igreja é uma questão de dever. Finalizando aí, versículo 8, parte B e C, diz assim: e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Direto ao ponto aqui, meus irmãos, só reforçando, os súditos do reino prometido ao descendente de Davi seriam atraídos por meio da pregação do Evangelho. Ok, está entendido, né? Mas um ponto importante acerca da palavra testemunhas aqui precisa ser exposto agora. Trata-se da realidade de que testemunhar acerca de Jesus inevitavelmente envolverá sacrifícios, inevitavelmente envolverá sofrimento. E essa verdade tem a ver com a etimologia da palavra. Testemunho, neste versículo aqui, está traduzindo um vocábulo grego, martíria, que dá origem ao nosso substantivo Marte. Logo, a tradução desse versículo aqui, que indica a missão dos discípulos e a nossa, deve ser entendida da seguinte maneira: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão meus mártires, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Depois dessa, alguém quer continuar sendo crente aí? Não, pastor, é testemunha aqui. A palavra está traduzindo martíria. A Bíblia em nenhum momento, meus irmãos, nos engana, em nenhum momento esconde esse ponto da nossa identidade, bem como a característica sacrificial do nosso dever como cristão, em nenhum momento. Quando escreve a igreja de Roma, por exemplo, o apóstolo Paulo é claro sobre isso, ao passo que ele se preocupa em encorajar os irmãos a não desistirem e compreenderem ao mesmo tempo o que as Escrituras estão dizendo. Romanos capítulo 8, só escuta, Romanos capítulo 8, versículo 16, 17 e 18, diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, quem que nos convence de que nós somos filhos? Não é meu talento, não é meu mérito, não é porque eu sou bambambam, não é porque eu estudei teologia, não é porque eu tenho 40 e tantos anos de crente, não, nada disso, nada. O que testifica que eu sou filho é o Espírito Santo. Versículo 17: se somos filhos, então somos herdeiros. Eita, agora toma posse. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ninguém levantou a mão para tomar posse? Não precisa. Co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também agora é para receber, para que também participemos da sua glória. Aleluia. Versículo 18: considero que os nossos sofrimentos atuais, você que está sofrendo, meu irmão,
Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que será revelada. A Bíblia não nos engana. Essa palavra que nós lemos aqui, escrita no versículo-chave do livro de Atos, ela não representa apenas um selo de poder que a igreja recebe mediante o Espírito Santo. Essa palavra também implica um compromisso pessoal, um dever, sobre o qual o testemunho não é apenas uma declaração verbal, eu sou crente, não, mas um testemunho de vida. Nossa vida deve ser um reflexo daquilo que nós cremos. Nossa vida deve ser um reflexo daquilo que nós somos. Além disso, devemos ter muito claro que nosso testemunho de vida como cristãos, meus irmãos, nosso testemunho de vida como anunciadores das boas novas de Cristo, do Evangelho, muitas vezes está atrelado a perseguições, a sacrifícios. O termo mártir aqui refere-se a alguém que testemunha a verdade até a morte. Isso aqui, meus irmãos, destaca o nível de seriedade, o nível de profundidade do dever de um crente em relação à sua fé. Não é oba-oba. Aqui a gente vê o nível do nosso dever. Vocês serão minhas testemunhas. Quando vocês ouvirem isso, entendam o que isso está falando. Agora, mais especificamente sobre esse dever, quero ressaltar, dever que nos cabe como testemunhas de Cristo ou mártires. Ao mesmo tempo em que Jesus não revela qual vai ser o dia da sua volta, dá uma exortada, né, de carona nos discípulos, ao mesmo tempo em que ele não revela esse dia, ele nas entrelinhas, ele está condicionando a sua volta ao dia em que o Evangelho foi pregado a toda criatura, né? Veja, o Espírito Santo, ele diz, vai fazer vocês lembrarem, né, das palavras, e o Espírito Santo certamente fariam eles lembrar das palavras de Cristo, lá em Mateus, registrado em Mateus capítulo 24, versículo 14, ele diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. O Espírito Santo vai fazer eles lembrar disso, eles lembrarem disso. Meus irmãos, o versículo 8 aqui de Atos indica uma espécie de esboço geográfico do livro. A ordem da narrativa de Lucas, o evangelho começa a ser propagado em Jerusalém, passa pela Judéia, Samaria e avança pelo resto do mundo, aleluia. Meus irmãos, a comissão que Cristo deu àqueles discípulos, com os quais ele estava inclusive reunido à mesa, né? Naquele momento, a comissão que ele deu àqueles discípulos é nossa também, é nossa também. O ide, direcionado por Jesus aos apóstolos, registrado em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, lá no finalzinho, é para mim, é para você. É nosso dever fazer discípulos. É nosso dever batizar esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que Jesus ordenou, diz o texto. Pregar o Evangelho, pregue o Evangelho a toda a criatura, mediante sacrifício, sim, mediante esforço, óbvio que sim, óbvio, mas amparados e fortalecidos na promessa de que Ele estará conosco até o fim dos tempos, aleluia. Meus irmãos, eu quero concluir revisitando aquelas perguntas lá do início. As perguntas que nós fizemos lá no início, mas agora,
trazendo respostas. Resposta que o texto nos trouxe também para aplicarmos à nossa vida. Primeira pergunta, lembra? O que teria acontecido com aquele grupo de homens e mulheres que temeram quando Jesus foi levado para o Calvário? O que aconteceu com aqueles homens medrosos? De repente se tornaram anunciadores corajosos do Evangelho. O que aconteceu? Meus irmãos, eles tiveram os olhos abertos. Eles receberam óculos espirituais que permitiam que eles olhassem além de si mesmos. A continuidade da igreja é uma questão de foco. De foco. Nós precisamos jogar fora as lentes da vaidade, precisamos jogar fora a lente do orgulho, a lente do egoísmo, a lente da soberba e urgentemente colocar no lugar os óculos do Espírito. Os óculos que nos permitem olhar para o próximo com empatia, com amor, com respeito, com compaixão. Óculos do Espírito que nos permite olhar para nós mesmos como pecadores, como o que somos, né? Olhar além de nós mesmos também. O Espírito Santo nos permite olhar para nós mesmos com humildade, com humildade. Segunda pergunta: como um grupo de pessoas comuns, simples, conseguiu impactar o Império Romano, a própria nação judaica também, com toda a sua religiosidade, com aquela nova mensagem de fé, uma contracultura tão poderosa, capaz de bagunçar, de mexer com os alicerces do mundo? Como? Pessoas comuns. Meus irmãos, porque o poder deles não vinha deles, não vinha deles. Aqueles homens e mulheres compreenderam que eles não poderiam fazer absolutamente nada, nada, sem a capacitação recebida do Espírito Santo, aleluia. A continuidade da igreja é uma questão de dependência do Espírito Santo. E aí, novamente, nós esbarramos no critério da humildade, não por força, né? Não é por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Não é pela nossa força, meus irmãos. Não é por nossas virtudes, tampouco aí pelos nossos esforços, não. A igreja é o que é porque eu trabalho muito, porque eu faço e aconteço. Sem mim essa igreja seria o caos. Muita gente pensa isso. Não é pelo nosso esforço, é pela força do Senhor. É diante a sua soberana vontade, não é a minha vontade, é diante a vontade do Senhor. Nós não podemos fazer absolutamente nada se não estivermos conectados à videira. Sem Jesus conosco, nós não somos nada, nada, nada. Terceira e última pergunta: como um movimento que foi iniciado ali, entre judeus, com base nas escrituras da fé judaica e também somando ensinamentos de um certo Galileu de Nazaré. Como que esse movimento se tornou uma religião abraçada maciçamente por gentios, também no mundo inteiro, e judeus religiosos, incluindo o gentil Lucas, que escreveu aqui esse livro de Atos, e também o Evangelho de Lucas, incluindo o Teófilo, que era um romano, de alto escalão, né? Pode-se dizer. Sabe por quê, meus irmãos? Como que isso aconteceu? Porque homens e mulheres capacitados pelo Espírito foram obedientes à palavra do Senhor. Por isso. Aquele grupo de pessoas, Atos vai dizer mais adiante, no versículo 15, que eram cerca de 120 pessoas ali. Aquelas pessoas deveriam aguardar o cumprimento da promessa do derramar do Espírito sobre eles. Eles obedeceram e a promessa se cumpriu, aleluia. O Espírito do Senhor, meus irmãos, habita em templos humanos, também chamados de filhos de Deus. Ele está aqui, Ele está aí, está aí, está aí, aleluia. Perguntas finais, meus irmãos, para nós.
Nós temos sido testemunhas do Senhor como deveríamos ser? Ou será que o nosso testemunho é freado quando nós nos deparamos com a necessidade de esforço? Eu vou até eu não ter que me esforçar. Ou será que o nosso testemunho é freado, é parado, é paralisado, é congelado, é adormecido quando nos deparamos com a necessidade de sacrifício, de martírio? Não, deixa isso aí para os pastores, essa parte aí com eles. Eu vou só até aqui. Será que nós temos reconhecido a nossa dependência do Senhor mesmo? Ou acreditado que nós podemos fazer alguma coisa por nossa força, pelos nossos talentos? Será que a gente tem reconhecido como tem que reconhecer? Meus irmãos, esse texto, ele nos remete a um dever muito claro a nós, comissionado pelo Senhor: pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos, anunciar o Evangelho da graça que um dia entrou no nosso coração e nos transformou, nos tirando das trevas para o reino da maravilhosa luz de Cristo Jesus. É nosso dever, meus irmãos. Que esta manhã essa verdade possa ter transformado vidas aqui, pelo menos chacoalhado algumas vidas inertes, para a glória daquele que vive, daquele que reina para todo sempre, digno de honra de toda a glória. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te louvamos, glorificamos o teu nome pela tua santa palavra. Obrigado, meu Deus, porque cremos que o Espírito Santo é o Senhor também da tua igreja, assim como toda a Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Consolador que habita em nós. Somos templo do Espírito Santo, não porque merecemos, não porque temos qualquer virtude, mas por tua obra graciosa e misericordiosa. Obrigado, meu Deus. Te pedimos, ó Deus, que essa palavra de fato nos faça pensar sobre até que ponto nós temos testemunhado da graça que nos alcançou, sobre até que ponto a nossa arrogância, a nossa soberba, o nosso orgulho está apagando em nós o Espírito, porque os nossos óculos ainda são carnais, Senhor, que nós possamos enxergar pelos olhos do Espírito, em nome de Jesus. Hoje nós vivemos o cumprimento da promessa do Espírito derramado sobre a igreja, nos capacitando, nos convencendo do pecado. Te pedimos, Senhor, assim como a tua promessa diz, tu estarás conosco até o fim dos tempos. Cremos na tua presença real, cremos num Consolador, num ajudador, aquele que nos conduz, teu Espírito. Possa nos ajudar, Senhor, a melhorarmos, a vencermos o pecado, a vencermos a nossa incredulidade, a termos todos os dias razões para glorificar o teu nome, pelo que tu és, pela maneira como tu nos salvastes, ó Deus, porque fomos chamados pelo teu Espírito, por meio do teu Evangelho, em nome de Jesus. Eu oro para que essa palavra, Senhor, traga mudança, traga transformação, conversão, salvação, para quem precisa dela, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.